Na live de hoje eu conversei com a Profilete, a Profitati, sobre uso capião de imóvel próprio. Uma live riquíssima, onde você fica naquela dúvida, mas pode fazer uso capião quando eu já sou dono do imóvel? Antes de você tirar essa dúvida, dá um like aqui e segue o meu canal do YouTube. Te inscreve se você ainda não está inscrito, para você receber muito mais conteúdo de qualidade. Bora estudar? Então, nosso tema hoje é uso capião de imóvel próprio. Ou seja, eu já sou dono do imóvel, lá no registro de imóveis ele já está no meu nome, mas por algum motivo que vai aparecer daqui a pouco, eu preciso fazer um uso capião. É Exatamente isso? isso. É isso mesmo. E só para a gente mudar, como o prof explicou, para dar início e a gente não ficar em círculos, mas para a gente assim começar já a distinguir algumas questões, nós não estamos falando de uso campeão em condomínio, que é diferente. Por quê? Porque nessa live a gente vai tratar do próprio proprietário tabular, ele está na matrícula e ele quer usucapir o próprio imóvel. Ele quer usar a uso capião como um meio de sanar algum vício que ele encontra ou alguma questão que seja intransponível por outros meios. A uso campeão entre condôminos é uso campeão de bem alheio, porque é o condômino querendo usucapir a fração ideal do outro. Então é diferente, né? A gente já falou sobre isso. Acho que essa live a gente já teve, de uso campeão entre herdeiros, entre condôminos. Ok, isso é uma coisa. Agora a live. E só para dar um exemplo, imaginar que tem uma área rural com 3 donos, eles estão lá, tu não sabe muito bem onde é que um está, o outro tem uma cerquinha, e um quer tentar uso capião do pedaço do outro. Na matrícula, a gente não tem determinado onde é cada um, mas aí eles tentam fazer uso capião. Isso a gente já falou, uso capião dos Agora, condôminos. E essa também é uma Beleza. pergunta que sempre vem, né? sim. Sempre aparece, todo mundo continua com essa dúvida, né? E apesar de a gente já ter decisão do STJ sedimentando a possibilidade da uso capião nessas situações em condomínio, a resposta sempre tem que ser depende, né? A gente sempre tem que ter esse cuidado. Inclusive, o próprio STJ já mencionou. Pode ser tanto em relações em que a formação do condomínio foi por uma situação voluntária, então uma aquisição conjunta dos próprios condôminos, como até numa situação de herança. Então, eu posso usucapir bem de herança? Depende, calma, vamos ver. Porque tudo depende da situação de você. Ver o título aquisitivo inicial, ver se realmente há uma situação de posse exclusiva por esse condômino sobre toda a área que ele pretende usucapir, para que então a gente consiga chegar à conclusão ou não ser possível essa usucapião em condomínio. Cumprindo todos os requisitos, é possível. E esse mesmo cuidado a gente tem que ter quando a gente está falando da usucapião de bem próprio. Aqui até a Profilete está falando. Claro que há um tronco comum que é justamente essa situação condominial. O tronco comum é exatamente esse. É você ter um imóvel em situação de condomínio, e aí a gente também precisa analisar se o condomínio é pró-diviso ou pró-indiviso, e aí verificar o que você pretende usucapir. Se é somente a sua fração ideal para alguma situação específica, que a gente já vai comentar, ou se você realmente tem a posse exclusiva de todo o imóvel, os demais condôminos eles não têm interesse nessa área, você paga toda a tributação, você já está há mais de 15 anos na área, nessa situação, e você pretende usucapir o bem inteiro, por completo. São situações bem diferentes, bem pontuado. Teve uma aluna aqui que falou, gente, eu nunca ouvi falar sobre isso. A gente vai disponibilizar, depois o prof vai subir para a plataforma, um artigo científico de um desembargador e de um juiz aqui do estado de São Paulo, que citam, que falam mesmo, perguntam se pode o proprietário usucapir o próprio bem, e ele cita Benedito Silvério, que é aquele que fez o tratado de uso capião, que é antiguíssimo, né?
que tem vários volumes, né? Que tem um tratado de... São 2 ou 3, não me recordo, mas são 2 volumes. São 2 volumes. A última edição era vermelha e Então, branca. Eu tenho ele já essa edição. citava essas questões e o STJ já... A primeira decisão, que era naquela época das revistas, sabe? Ainda que nem tinha jurisprudência na internet. Eu não era dessa época, tá, pessoal? O professor Salomão talvez seja, porque ele é meio que da época do Matusalém. Mas eu sou novinha, então eu não lembro. Nossa. Os livrinhos, Ô, prof, os livrinhos. Depois ela não sabe por que tu não convida ela para falar. Ah, mas ser da época do Matusalém, né? gente, assim, é uma qualidade, entendeu? Eu estou exaltando. Olha a pele desse homem. Claro, mostra a experiência de vida. E ele é da época do Matusalém, pode não parecer. Você pegar os escritórios mais antigos de advocacia, tem aquelas revistas RT marronzinha. Era um orgulho, né? O cara ter assim uns 500. Isso era um orgulho, cara, nessa época, incrível, então, né? Em 1999, ele já tinha decisões sobre essa questão da uso campeão em imóvel próprio. Os romanos já falavam sobre isso, né? Então a gente tem um brocardo romano e latino, eu não sei falar latim, mas o Benedito Silvério cita que os romanos eram contra porque eles falam que aquilo que é meu não pode ser mais meu. Como que eu já tenho e eu vou ter mais do que eu já tenho? Mas se você for analisar, é uma redundância, né? Porque o que é usucapião? Qual é a finalidade da usucapião? É uma aquisição originária da propriedade. Eu não tenho a propriedade, eu tenho a posse. Eu pretendo cumprir os requisitos, cumprir o lapso temporal, usucapir, então ter a propriedade, adquirir a propriedade através de uma forma originária, não da forma derivada, que é aquela compra e venda, negocia pessoa e pessoa. E aí é uma redundância. Bom, eu já tenho a propriedade. Eu sou a proprietária na matrícula da fração tal. Por que eu deveria utilizar dessa usucapião de bem próprio para algo que eu já adquiri, que eu já sou dona, que eu já tenho a propriedade? Então, em tese, a gente é como uma redundância, né? Exato, mas aí a gente leva, então, quais são as finalidades, né, do usucapião? A principal delas é essa, né? Forma originária de aquisição da propriedade. Mas daí vem, então, o Benedito Silvério, e que a gente está citando um doutrinador que não é qualquer um, né? Ele é o doutrinador da usucapião. E aí ele lança, então, analisando essas decisões do STJ mais antigas, que a usucapião ela não é só para adquirir a propriedade, mas ela também é meio de sanar vícios das aquisições derivadas, ou de uma cadeia dominial imperfeita, ou de fatos que sejam tão difíceis de serem transponíveis que a usucapião se torna o meio mais fácil. E é aí que entra, então, o usucapião de bem próprio. É aí que a gente encontra, então, as situações, e aqui em São Paulo temos decisões da Corte Paulista, várias. O desembargador Francisco Loureiro era o que mais decidia a favor, e ele comenta o Código Civil do Peluso nesse sentido, porque aqui a gente tem a inexistência, infelizmente, até hoje, estamos no ano de 2023, e nós não temos a bendita extremação. Bendita, né? Pois é. Isso mas faz parte da evolução do Estado. Não se preocupe, vai chegar também, tá? O sistema registral vai chegar aí, vai chegar. Tá? Não se preocupe. Uma hora dessas, o pessoal vai olhar, ó, isso aqui, né? Tá? Por quê? O que a prof está falando, e é interessante a gente só pontuar algumas coisinhas, a pessoa já é dono, o cara está na matrícula, mas tem um vício, né? Então, primeira forma de vício, como ela disse, na cadeia dominial houve um problema. Você agora descobre que o bem não tinha sido inventariado e o cara vendeu a gente e você comprou de alguém e alguém se passou na jogada. Vamos imaginar, tabelião e registrador se passaram. E aí tem um vício. Você descobre que tem o vício. Essa é uma hipótese. Outra hipótese, né? Você adquiriu o bem e você sabe que é uma área, vamos imaginar, rural, para trazer aqui um rural, e tem outras pessoas nessa área rural. Vamos dizer que o pai faleceu, ficaram 5 irmãos. E um irmão vendeu para você. Então, você entrou no lugar de um irmão lá, tudo bem, é uma matrícula,
e tem 5 pessoas. E você está querendo dividir o imóvel na sua parte, mas não está conseguindo a assinatura de todos para fazer a divisão e extinção de condomínio. Em alguns estados, a extremação permite que você pegue apenas a assinatura dos confrontantes, e não de todos. Mas nos estados que não permitem extremação, há uma dificuldade maior. Então, aqui surgiria a figura da usucapião de coisa própria, porque eu já sou dono, como forma de localizar as minhas divisas. Seria isso? Lembrando também que o meio regular, o meio mais, vamos dizer assim, correto, entre aspas, seria a divisão amigável, né? Então, assim, inicialmente o que existia? Existia somente a divisão amigável através de ação judicial, ação de divisão através da ação judicial, ou então a divisão amigável, que seria então por escritura pública, em que você tem lá a matrícula com 5 proprietários, todos devidamente em consentimento, comparecem ao cartório, fazem o levantamento topográfico da área, mapa memorial, estão numa situação de condomínio pró-diviso. Isso significa que eles já estão com as suas áreas devidamente delimitadas, devidamente conhecidas a respeito da sua individualidade em cada um. Não é aquele condomínio ordinário do Código Civil em que todos têm a posse sobre todo o imóvel. E aí, então, a alternativa seria realmente fazer a escritura de divisão. Todos comparecem, assinam, leva ao registro de imóveis, abre a matrícula própria para cada um, então, cada uma das frações. Agora, a extremação, que é uma via alternativa prevista em muitos estados nos códigos de normas, é realmente possibilitar que, em determinadas situações, haja regularização desse imóvel, visto a impossibilidade de comparecimento de todos os condôminos para fazer essa divisão da forma correta, ordinária, ou que seria adequada, né, legalmente. Então, a extremação ela veio a possibilitar que você consiga identificar naquela área maior tão somente a sua fração. As demais, eles vão depois, posteriormente, regularizar. Mas você tem o desejo, até pela função social da propriedade, de você conseguir, porque a gente sabe que há uma limitação quando a gente está diante de um imóvel em condomínio, de você conseguir financiamento no banco. Normalmente há essa exigência da matrícula própria para que consiga dar aquele alienar. Então há essa importância também na circulação de riquezas na área econômica. Então a extremação ela veio a possibilitar isso. E o que a gente está discutindo aqui hoje é que São Paulo não prevê essa extremação no Código de Normas, e a gente não pode utilizar desse meio. O pior é que São Paulo já previu e foi tirado, né? Então, assim, o que a gente teve? A gente já teve uma possibilidade e o tribunal disse, não, mas isso está meio errado. E qual foi o fundamento, né? O fundamento foi meio que foi unicamente a falta de previsão legal, porque seria uma figura entre a usucapião e a extinção de condomínio. E o legislador não previu essa possibilidade. O legislador, ele disse, você que está em condomínio, você tem 3 saídas. Sair no tiro, como disse o Diego, sair no tiro com seus condôminos, matar todo mundo e ver se você pega a terra para você. Essa é um pouco assim, o Estado diz que não seria tão legal, né? Porque você vai responder, não é muito apropriado. Não seria apropriado. E você tem, então, a divisão amigável, como a Prof. Tati falou, só que na divisão amigável, pessoal, assim, qual que é? Ninguém fala, mas é tão fácil, é só fazer divisão amigável. Os custos de uma divisão amigável, de um imóvel rural que precisa ser georreferenciado, não tem uma alma na terra que vai querer arcar sozinha. E aí você vai ter que sair pedindo para a galera, vamos dividir os custos de engenheiro, vamos dividir custos de advogado, para fazer a medição, topógrafo, qual que é a avaliação da área, tem que ter certificação do INCRA. Então não é simples assim. E você depende da vontade do outro. Esse é o problema. Para todo mundo aí que tem, né, que convive em casa ou que tem alguma... Gente, o quão diferente é uma pessoa da outra, o quanto os irmãos são diferentes, que são criados pelo mesmo pai e pela mãe. E aí você depende, então, da boa vontade do teu condômino
de aceitar aquela área, de aceitar aquela divisão, aquela linha divisória. Bom, então a divisão amigável não é assim tão amigável. Não, né? você já dá certo. Só para falar que nós passamos de 500 pessoas na live. Vai, É a maior live do ano até agora, tá? Vai, eu uso campeão sem certeza, né? Então é certeiro, né? Sempre, não erra nunca. E bom, aí tem a terceira. O do campeão e a Duas presença de vocês loiras, também, não lindas, tem erro, inteligentes né? nessa live, né, Pro? De Tá. loiras A em alegria black dessas hoje. jovens Todas competentes preto aqui na aqui, live. que lindo. E nós temos a terceira, para não perder meu raciocínio, porque eu já estou ficando velha, já perdendo a linha. A terceira é judicialmente pedir a extinção de condomínio. E aí, se não está todo mundo de acordo, o que o juiz vai mandar fazer? Vender. E vai vender tudo. E sabe qual que é o preço em uma avaliação judicial para vender? Bem menor do que o preço de mercado, né? Todo mundo sabe que a avaliação judicial ela não vai ser o preço que você venderia para um particular. E aí não querem também, né? Então não querem extinguir o condomínio pela via judicial, não querem extinguir pela via da divisão amigável. E aí? E aí o cara vai ficar lá dentro. E aí então os estados como o Rio Grande do Sul, um estado super, né, visionário, vanguardista, falou, galera, vamos colocar a localização da parcela aqui, não tem nenhuma ilegalidade. É mesmo uma interpretação do sistema, né? Você não obrigar as pessoas a ficarem em condomínio, né? Aí no Rio Grande do Sul funciona muito bem, né, prof? Surgiu por uma necessidade. Uma época foram abertas matrículas de frações ideais de imóveis rurais. Logo na migração da transcrição para a matrícula. O pessoal se atrapalhou um pouquinho, e é normal, não existia essa quantidade de informações na rede, né? A lei foi publicada, se passou um tempo, mas a informação não ficou clara. O pessoal tinha uma transcrição, vamos imaginar, com 13 imóveis rurais numa transcrição, e aí vários donos de cada um, aí abriu de um dono um pedaço dessa aqui, né? Desse aqui tinha que ter ido inteiro com uma matrícula. Então ficaram várias matrículas de pedaços de um imóvel rural. Daí, quando o sistema financeiro descobriu isso, não queria mais recebê-los em garantia. Então a gente teve que criar uma forma, porque montar o condomínio de novo, aquilo que eu falo lá no meu livro chamado Reconstituição de Matrículas, montar tudo é um trabalho difícil, nem sempre consegue. Puxar todas as matrículas para uma só, né? É difícil. Mas daí não, então vamos criar uma forma que, se ele tem a posse daquela área, e se os confrontantes concordam de forma declarativa, a gente vai tirar ela daquele bolo e abrir uma matrícula separada. Não existe extinção de condomínio que só um faz, tem que ter os outros fazendo tudo. E na extremação, só os confrontantes. Então, um sistema que ficou bom para o rural. Depois nós adaptamos ele para o sistema urbano, por causa dos loteamentos clandestinos, que o cidadão de boa fé acaba comprando um lote e depois ele quer extremar seu lote e não conseguia. Então a gente conseguiu adaptar também no lote urbano. Eu já fiz vários de lote urbano. É muito bom. E essa questão do levantamento das matrículas, inclusive, já foi citado num acórdão do STJ, pela impossibilidade mesmo de você fazer essa recomposição das transcrições para abrir uma matrícula, seria uma situação legítima para se requerer a uso capião de bem próprio. Outra situação que também é muito corriqueira aqui na prática, a gente vê muito, são as situações dos formais de partilha que vieram de forma totalmente equivocada, assim. Se você for fazer a soma das frações ali, das cotas que cada um dos herdeiros eles receberam, ou dá 120% da área, ou dá 35% da área, e aí você fica olhando como? Como isso acontece? Isso um formal de 1912, né? E aí, como a gente vai regularizar nessa situação, né? Não, realmente, e aí, novamente, a uso capião de bem próprio é possível? A mesma resposta em relação ao uso capião em bem condomínio é possível? Depende. Claro que existem situações que realmente ela pode ser utilizada de forma indevida, para burlar lei, para burlar tributos, mas
analisando a situação concreta, como essas hipóteses que a gente está trazendo, seria sim uma alternativa possível, inclusive à luz das decisões do STJ, inclusive como a Prof. Leite falou, as decisões aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Aqui Boa. em sede administrativa, tem uma decisão que foi, inclusive, de uma usucapião extra. Então, assim, é bem interessante, porque então já estamos diante da usucapião pelo provimento 65, diretamente lá pelo registro de imóveis. E foi em sede de vara de registros públicos. Inicialmente, o registrador ele não queria nem dar prosseguimento ao procedimento da usucapião nessa decisão. Eles falaram, não, você não pode indeferir liminarmente a petição, tá? Você deve, se cumprir todos os requisitos, especialmente em relação à documentação necessária apresentada, você deve seguir o trâmite. E aí, posteriormente, lá no final, você vai, então, entrar no mérito, por realmente entender que estejam todos os requisitos e admitir a usucapião ou não. Mas, aí, no bojo dessa decisão, a juíza da vara de registros públicos, ela veio a sedimentar, olha, a usucapião de bem próprio, ela não pode ser de plano de imediato afastada. Ela pode, e aí, inclusive, ela citou a doutrina do desembargador nesse sentido, a gente analisando pontualmente e verificando que não se trata de uma burla, que realmente há essa dificuldade de, pelas vias ordinárias, que seria então a divisão amigável, você regularizar essa situação, então ela é possível ser utilizada. A gente não pode rechaçá-la de plano, porque por conta dessa dupla finalidade mesmo da usucapião que a Prof. Leite estava falando, a aquisição originária da propriedade, mas também um meio de regularização de imóvel. E agora a gente teve mais recentemente uma do Conselho, né, Leti? Se tu quiser comentar sobre essa. Antes da gente... Essa é bem atual, né? Vamos... A Prof. falou sobre um dos precedentes do STJ. Vamos começar a falar sobre os casos concretos. Só clica aqui onde está o nome do professor Salomão. Deixa eu ia dizer, não tive espaço ainda nessa live, eu vou dizer, tá vendo meu nome aqui em cima? Clica no meu nome aqui e segue a Prof. Letícia e a Prof. Tati, que elas respondem caixinha, elas respondem direct, elas publicam material todo dia, depois da live elas publicam material da live. Então segue aqui, ó, a Prof. Letícia e a Prof. Tati. Clica no meu nome, você está no Instagram agora, se você está no YouTube na reprise, vai procurar elas ali no texto ali. Mas se você está no Instagram agora, clica aqui, vai aparecer só clique em seguir. Depois tu vai lá olhar o perfil. Eu vou fazer o vai parênteses. Ter muita coisa Inclusive, boa eu estou recebendo até hoje direct pedindo os modelos de requerimento das 2 lives passadas que a gente fez. E eu estou mandando. Se eu não mandei para alguém, por favor, mandem um direct lá cobrando, porque eu estou mandando sim, tá? Só o parêntese, né? E aí, depois dessa live, a gente vai postar sobre as decisões. Vou colocar a Tati, marcar o Prof. Salomão de colaboradores. Me manda as decisões, que essa live eu vou subir lá na plataforma. Aqui a Prof. Tati falou da usucapião do STJ, que foi uma das primeiras, ano de 2001. É o RESP 292-356 de São Paulo. E a ementa é exatamente o que a Prof. falou. Era uma dificuldade na unificação e reconstrução das matrículas. Então, os autores tinham títulos de domínio, estavam todos com os títulos registrados, mas não conseguiram unificar e nem reconstituir por conta das várias transcrições que existiam daquele imóvel. E aí o STJ disse, é cabível a ação de usucapião por titular de domínio que encontra dificuldade em razão de circunstância ponderável, veja o caso concreto, para unificar as transcrições ou precisar a área adquirida escrituralmente. Ou seja, eles não tinham a precisão da área, eles tinham que fazer uma recomposição de transcrições, não estavam conseguindo, tinha 1 milhão de... todo mundo ali condômino daquele monte de área. E como que você vai dar em alienação fiduciária para o banco um imóvel que, na realidade, ele é um só, tu tá plantando soja no imóvel inteiro, que é dar aquele imóvel para garantia. E aí o banco fala, me dá aí os documentos, então, né, de propriedade. Aí você vai juntar 35 transcrições. E nas 35 transcrições ele não consegue localizar a área. Aí vamos fazer, então, um levantamento. Não acha o levantamento, você não acha, muito caro, fica demasiadamente oneroso. E aí, dentro da decisão,
o ministro, que foi o relator, é o Menezes Direito, ele fala que os instrumentos legais adequados, ou seja, qual que seria a retificação diária, seria o georreferenciamento, a recomposição de matrícula, são demasiadamente onerosos para solucionar esse vício existente no próprio registro de imóveis. Então, vejam, eram proprietários usucapindo os próprios bens, eles estão usucapindo aquela área que já é deles, que já está com o título registrado, mas eles não conseguem sanar esse vício porque era demasiadamente oneroso. Nós não estamos falando aqui de burla, que a gente, né, como a Prof. Tati bem pontuou, porque as próximas decisões que a gente for falar, principalmente a super atual do ano passado do Conselho Superior da Magistratura, leva em consideração a burla. E não é isso que o usucapião é, gente. E a gente fala isso, eu acho que em todas as lives, né? É live de usucapião entre condômino, é live ex-cônjuge, usucapião não é para burlar o sistema, é para ajudar, né? É isso. Isso é uma coisa interessante, porque o registrador é um ser desconfiado. Ele é um ser desconfiado. Então, desconfiado e temeroso que tenha que pagar algo que não é sua dívida. Um tributo que passou batido por ele, ele é responsável. Está lá no 289 da 6015. Então, ele sempre está preocupado que não vai dar um problema lá na frente. Porque quando a Receita vier depois, ela vai cobrar, daí o pessoal vai dizer, o cartório fez. O cartório fez. Então, eu estou bem, o cartório fez. Então, o registrador é desconfiado. Então, tentar burlar o sistema é provável nota devolutiva. A gente tem que sempre olhar e reestruturar o caso concreto e ver assim, ó, isso aqui seria caso, sim, de adjudicação, por exemplo, de tal ato, e não de usucapião, né? É retificação primeiro. O pessoal às vezes quer evitar o quê? Normal, a tributação. Então, passa a adotar uma estratégia que pode ser vencedora, mas se ela estiver sendo usada com um fim não adequado, não vai ser. Vale aquela máxima. Não existe um modo certo de fazer a coisa errada. Existe. Inclusive, prof, olha que interessante. Esses tempos eu recebi também direto pergunta de uma advogada que estava orientando um cliente à aquisição de um imóvel que não tinha ainda sido realizado o inventário. E aí ela falou assim, o que você acha? Eu posso fazer aquisição por mero instrumento particular, depois poderia somar a posse dos herdeiros, depois poderia fazer, então, usucapião. Aí eu falei assim, olha, vamos lá. Como é que tá a situação do inventário? Porque, assim, realmente a gente sabe que o inventário ele depende de uma demanda, ainda mais quando é um inventário mais antigo, às vezes tem herdeiros que já faleceram, realmente há uma tributação em relação a ele, mas você orientar a fazer uma aquisição de um imóvel que ainda não foi realizado inventário, dependendo lá de um futuro usucapião, é um risco completamente que a gente poderia evitar, né? Eu falei assim, o imóvel vai continuar na matrícula desse autor da herança, desse falecido. Os herdeiros, eles podem eventualmente também ter dívidas. O eventual direito de herança, ele também pode ser passível de suscitação pelos credores. Então, são vários riscos e eu vejo isso que, às vezes, na prática, está acontecendo isso. As pessoas querem, às vezes, deixar de adquirir ou deixar de realizar pelo meio ordinário, por ser um pouquinho mais complexo, e tomar esse risco pensando ou pretendendo uma usucapião futura que a gente não sabe nem se será possível, se será admitido no caso concreto. Exato, é não utilizar o usucapião para burlar o sistema, né? Então, tem como fazer o inventário, tem como regularizar o compromisso de compra e venda passando a escritura definitiva, você tem meios de extinguir o condomínio, de novo, o que a baliza, e esse precedente que a gente citou aqui do STJ é o que é sempre citado nas decisões dos outros tribunais estaduais, é você alegar que a via adequada é excessivamente onerosa. Vejam, excessivamente, não é oneroso, a cautela na análise do ato, do fato, da circunstância, ela é importante para demonstrar, não, isso aqui está quase impossível.
basicamente, você tem uma linha entre o possível, tá difícil, difícil não, né? E você tem o impossível. Então, se está excessivamente oneroso, a uso capião ela pode ser utilizada por conta dessa dupla face, né? Dupla finalidade que ela tem, não só de adquirir a propriedade, mas de sanear a matrícula e sanar vistos. E tem um outro... Oneroso não no seu viés só financeiro. Não, faticamente. Não é nesse sentido. É oneroso de fato, assim. Torna muito difícil de conseguir regularizar. Não, porque a gente tem que explicar o óbvio, né? Oneroso não no financeiro. Oneroso não caro. Eu achei oneroso porque eu quero ir para a praia. Não dá para trocar se eu de for carro, regularizar, não vou para a praia. Não, exato. Não é isso. É onerosamente. O fato concreto tem que demonstrar que a regularização pelas vias ordinárias está impossibilitando outros direitos. Que outros direitos? Eu não consigo regularizar para tomar um empréstimo, para alienar. Meus credores, eu não consigo nem pagar minhas dívidas, porque eu não consigo vender. Então, assim, você tem que ter uma justificativa plausível para utilizar o uso capião na coisa que já é sua. Um caso interessante também que o Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu, e olha que como o prof falou, no comecinho da live, você tinha um vício na cadeia dominial que você não sabia que existia. E você comprou, você terceiro de boa fé, comprou aquele imóvel e o registrador registrou. Nós tivemos, tem dois casos interessantes. Eram que as partes ideais dos condôminos, eles estavam calculados em valores. A gente sabe que a divisão amigável é feita em valor. Ela é quantitativa e qualitativa também, mas é quantitativa. Só que na matrícula, o registrador ele só colocou que um ficou com 250 mil reais, o outro ficou com 250 mil reais. E aí ele fez um registro de ele fez, gente, isso é um absurdo, assim, né? Enfim, mas as partes ideais estavam calculadas sobre os valores dos condôminos e não sobre as frações ideais. Então chegava a matrícula, era uma matrícula já. Chegava no banco e aí, qual que é o percentual de área que o senhor tem? Não sei, eu tenho 250 mil reais no ano de 2005. Não. Eu já tive isso em formal de partilha de inventário registrado. E aí, pasme, né? Não tinha o real ainda. Era antes do real. E daí o real é de 94, as matrículas são de 76. E aí eu olhava assim, acho que era Novo Cruzado, né? Cruzado Novo, algo assim. Disse, meu Deus, era um NC, né? E um cifrão. Aí, quanto ficou a partilha? O herdeiro recebe tantos novos cruzados. Eu disse, meu Deus do céu, não é possível, né? E daí tem que ter uma tabela para você converter o que seria aqueles cruzados novos. Nossa! E daí tu tem que fazer a soma de quanto o cara tem de área na matrícula. Não, é muito trabalhoso isso. Tem gente que não faz, que diz, tem que retificar, né? Manda retificar. Eu entendo que a gente tem que fazer, mas trabalhoso. Essa foi uma possibilidade de uso capião que o Tribunal de São Paulo julgou em 2005. E a outra, que também é interessante, essa eu não coloquei aqui no post que a gente vai fazer depois, mas eu estava lendo também sobre essas questões. O que aconteceu? Teve uma cessão de direitos possessórios. Cessão de direitos hereditários de direitos possessórios. Então, assim, era mais grave um pouco. E isso dentro de um formal de partilha, e foi para o registro, e o registrador fez o registro de um dos condôminos que ele adquiriu por cessão de direitos hereditários, então ele era um terceiro, que adquiriu por cessão de direitos hereditários os direitos possessórios. Gente, isso isso é tão risco quanto pular de paraquedas, só para avisar você. Exatamente. Não, e aí o pior que aconteceu, então, tipo assim, o erro foi de todos os lados, né? Primeiro que você fez dentro do inventário a cessão dos direitos, tinham vários condôminos. Um deles, um dos herdeiros, ao invés de ceder os direitos, fazer a cessão de direitos hereditários da fração ideal, não, ele só cedeu a posse. Ele só cedeu a posse. Então, o adquirente, o cessionário, ele só tinha a posse. E ele entrou na matrícula como condômino de fração ideal do terreno.
E isso foi registrado. E aí depois houve a venda desse imóvel como um todo. E na segunda transmissão, o registrador foi olhar a cadeia e falou: não, mas você não tem 100% do imóvel, você tem 90% do imóvel, porque um dos herdeiros não cedeu, não partilhou o quinhão dele, ele cedeu posse. Então você não pode vender 100%, você não é dono de 100%, mas ele era dono de 100%. Ele já tinha feito a compra, isso veio então numa cadeia de registros errada. E isso já fazia mais do que 15 anos. E aí, então, utilizou-se a usucapião, nesse caso, uma usucapião tabular, né, que é o que o Código Civil diz, que se você tem um vício na cadeia, né, dominial, mas você tem um título registrado, você pode, então, sanar o vício na cadeia pedindo a usucapião. E aí, então, foi também deferida essa usucapião de bem próprio, porque ele tinha aí um gap numa cadeia de 10% do imóvel na segunda transmissão, já, na segunda transmissão. Foi, então, deferido. Eu vi uns dinheirinhos. O que é esses dinheirinhos aí, Pro? Para quem não viveu nessa época, tá? Eu sou da época do cruzeiro. Aqui tem uma nota de 1 cruzeiro, ó. Bonita. Cruzeiro, tá? Olha isso, tá? Olha. Novinha, claro, guardadinha, tá? Do cruzeiro, a moeda desvalorizou muito, a gente veio para o cruzado. Essa aqui é uma nota de 100 cruzados, ó. Cruzados, tá vendo? Cruzados? Cruzados, ó. O cruzado desvalorizou muito, e aí eles botaram um carimbo na nota, que foi o cruzado novo. Cruzado novo. Ele tirava 3 zeros e botava o carimbo. Do cruzado novo, voltou um carimbo na nota para o cruzeiro. Tirou mais 3 zeros, ó. Na carimbo cruzeiro. Então, à medida que o plano econômico percebia que o dinheiro não valia mais nada, ele tirava 3 zeros, por exemplo, a nota, vamos supor, 50 mil reais, tu tirava 3 zeros, ficava 50 reais, tá? Da noite pro dia. Que aí tu, ó, agora vale um monte teu dinheiro. Só que a gente tem que botar um carimbinho. Então, aqui, no caso, ó, 1.000 cruzados. Você tá vendo 1.000 cruzados? Após o carimbo do Banco Central, um cruzado novo. Tirou 3 zeros. Entendeu? Olha lá, 1.000 cruzados para um cruzado novo. Tirou 3 zeros. Assim que funcionava na minha época. E era muito difícil, porque a inflação era de 80% ao mês. Aí você imagina agora registrar um formal de partilha nessa época pelo valor da avaliação, que no mês seguinte já não valia nada e poderia ter passado por vários planos econômicos. A minha mesada, meu pai me dava, não vou esquecer, na época que eu era pequenininho, eram 100 cruzeiros. Tá aqui, eu tenho uma nota delas guardada ainda, 100 cruzeiros. Falei, Dom Pedro, né? 100 cruzeiros. Eu tenho uma coleção de notas antigas, tá? Só para falar, né? Uma coleção, tá? Então, eu tenho notas lá do tempo do Império, República dos Estados Unidos do Brasil. Ali, ó. Depois eu falo que é do Matusalém. O prof vai dessa... pro museu em breve. Breve teremos museu do Prof. Salomão. RI Descomplicado. Falta só isso, né? Já abriu o RI Descomplicada, Salomão Concurso, pós-graduação. Vamos abrir um museu também, gente. Vamos abrir um museu de notas, né? Então, assim, é importante acompanhar essa evolução, né? A gente teve cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro, cada vez tirando 3 zeros. Então, se eu tinha 1.000 cruzados, seria R$1.000 hoje. É como se hoje eu tivesse R$1.000, uma nota de R$1.000, porque o dinheiro já não valia muito, uma nota de R$1.000. Eu tiro 3 zeros, essa nota amanhã seria muito triste isso, porque os zeros enchem os olhos, né? Você olha os zeros, assim, de repente você tinha 1.000, você tem um. Aí você tem um. Meu Deus do céu, que tristeza. E daí eu ainda tenho matrículas que na época saía assim pelo valor, e aí vinha para registro e não colocavam a área. Então, esse é o tipo de caso que tu não consegue mais buscar, sabe? Tu faz conversões, e é muito difícil, né? Quando foi implantado o real no Brasil, antes se adaptou a um sistema provisório chamado URV, né? Alguém falou ali na live, né? Que quem trouxe na época foi o ministro da Fazenda, o Fernando Henrique. Ele trouxe o URV do modelo suíço, né? Trouxe para cá. É legal, mas é interessante. Live, né? Então, se você encontrar... Mas assim, não sofram. Se você encontrar uma matrícula que esteja em cruzado novo, em valores, é possível que você, se tiver muito difícil fazer essa tanto a recomposição quanto o cálculo, né? Quanto que isso corresponderia em área atualmente,
a uso campeão de bem próprio é uma via para sanar os vícios. E aí, então, antes da gente ir para a decisão do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, que é recente, daquele caso que a gente tratou sobre a não existência de extremação aqui em São Paulo, né? A gente tem um julgado, tem vários, mas um em 2013, também do Francisco Loureiro, que falou exatamente sobre isso, condomínio pró-diviso sobre imóvel rural, autores titulares de parte ideal em 3 imóveis contíguos com matrículas distintas, e eles queriam localizar as áreas de cada uma delas. Um deles queria, né, tirar as áreas e os outros não queriam, e então entrou com uma uso campeão que foi admitida para fazer então essa extremação, né, que é mesmo utilizar o uso campeão como forma de extremação. Lembrei aqui, inclusive, que sabe na época que a gente estava mandando os enunciados para a jornada? A prof. Tati Dutra mandou um enunciado sobre utilizar a uso campeão de coisa própria para regularizar os condomínios que não conseguem ser extintos pelas vias ordinárias, e ele foi negado. Ele não foi aceito. Eu não consigo compreender isso, gente, Eu também não consigo. Porque, assim, vamos ponderar. A gente tem ali, tudo bem, a segurança jurídica, eventualmente, dos demais condôminos, que pode, por alguma questão, ser prejudicado, ser preterido do seu direito, mas a uso campeão ela é amplamente publicada. Nós vamos, os confrontantes, primeiramente, eles deverão anuir, eles serão intimados, haverá editais que serão publicados, então há uma publicidade intensa para que todos tenham conhecimento e que, se eventualmente se sentirem lesados, eles podem impugnar. E a gente está diante de você conseguir colocar esse imóvel novamente no mercado, de você cumprir a função social dele. Há toda, inclusive, um estímulo para que a gente evite a situação de condomínio, né? Tem até aquele brocardo, como é que é o brocardo, prof? Do condomínio? Tem o brocardo que fala que o condomínio é a mãe das rixas. É mais ou menos isso. Com Então, eu demônio, não consigo, sinceramente, compreender aqueles que rechaçam essa possibilidade, se a gente está diante de princípios que, ao meu ver, a função social, a função econômica deve prevalecer e que realmente é a nova visão constitucional da propriedade, né? Exato. Deixa eu aproveitar e perguntar. Vocês acham que se encaixa no conceito de usucapião de imóvel próprio a usucapião tabular prevista no 1242, parágrafo 2º do Código Civil e no 214 da seção de 15? Diferente, mas são situações diferentes, mas inclusive é citado, muito citado na doutrina quando nós estamos falando. Porque ali eu sou o dono na matrícula e alguém entra com uma ação para anular o meu registro. E o juiz vai dar anulação, e ele dá anulação, mas ele salva porque tu preencheu um tempo na matrícula que daria para fazer usucapião. Então, ele anula, né, dá nulidade, mas depois ele declara que houve a usucapião. E nesse caso não precisa nem da situação condominial, né? Se ele tiver a matrícula e for o único proprietário, só que houver esse vício inicial que ensejou a nulidade, aí você pode utilizar dessa usucapião tabular. É um pouquinho diferente, mas às vezes é muito citado, inclusive quando nós estamos fazendo a leitura dos artigos da usucapião de bem próprio. Sim, eles citam como uma das... essa situação de condomínio. Inclusive, a compra e venda non domino que vai para a matrícula, né? Que entra na matrícula por um vício na cadeia dominial, é um dos casos práticos que a doutrina cita como possível de ser utilizado. Mas no... Venda non domino, vamos dar um exemplo. Faz o inventário, eu recebo a minha parte, depois, num processo de indignidade, eu não sou mais herdeiro, mas eu já tinha recebido e eu já vendi adiante. Olha que legal, né? Um herdeiro aparente, né? Vendi adiante, o comprador de boa fé comprou e estava mais de 5 anos no imóvel. A gente vai conseguir anular aquele registro, mas vai declarar o... Exatamente, é um dos casos que eles citam também. Mas o mais utilizado, né, como a gente falou aqui na live, então, são os casos em que, naqueles estados em que não existe a extremação, então a usucapião seria a única forma de
E assim, eu não vejo outra forma. Porque se você não faz divisão amigável, porque os outros não querem assinar, e se a extinção de condomínio, a ação de extinção de condomínio vai depreciar o bem a ponto de que para você também não é interessante fazê-la, qual que é o outro jeito de você sair dali? Morrendo, né? Ou matando os outros. Então, a extremação me parece que isso seria um caso excessivamente oneroso você deixar a pessoa nessa situação. Oneroso econômica, fática, enfim, todos, até restrição de direitos. Então, ela pode ser utilizada nesses casos e também nos casos, então, que você não consegue unificar, encontrar o imóvel, retificar, fica muito difícil, recompor, fica muito difícil, a uso campeão também é utilizada. E aí a gente teve, né, para a gente finalizar, a decisão do CSM, né, Proftat. Nós tivemos, então, uma pequena, foi meio que en passant, assim, né? Eles não disseram que não pode. Então, a gente já parte, a gente sai lá do Matusalém, do professor Salomão, passa pelo Código de 16, vem pelo Código de 2002, e os tribunais em sede jurisdicional tem, pode, STJ, beleza, tá usando, você não tá burlando, ok. Aí a gente chega na uso campeão extrajudicial. Primeira vara, o Proftat falou, não, isso não é óbice de plano, vai analisar os requisitos, não me devolve isso assim. E aí, então, chega uma do Conselho Superior da Magistratura. Foi triste, mas, né? Pode falar sobre ela, prof. Não, inclusive a Prof. Leite publicou ela esses tempos no Instagram dela. Quem quiser, inclusive, fazer a leitura, ela publica um trecho, então entra lá no Instagram da Prof. Leite, procura lá. E aí, imediatamente, eu mandei um direct para ela. Falei, uso campeão próprio, luta, adeus. Adeus. Mas eu acho assim que foi uma situação bem específica. Novamente, a gente vai bater nessa tecla, tá? A resposta é sempre depende. Foi uma situação bem específica. A gente não tem como, a partir da decisão, analisar a situação concreta. A gente não está ali diante do procedimento nos nossos olhos, com os documentos apresentados. Então, eu acredito que foi uma situação bem específica em que foi visualizado naquela situação, talvez uma burla ao sistema. Que é que nós estávamos comentando até então, de não utilizar da uso capião como forma de preterir a forma ordinária de resolver as coisas. Então, eu acredito que nessa situação que o Conselho Superior da Magistratura se posicionou foi nesse sentido, analisando a situação concreta, não seria possível. Mas seria possível, então, a gente utilizar da uso capião próprio pela via extrajudicial, pelo provimento 65? Ao meu ver, com toda a defesa da doutrina, com toda a aceitação do Tribunal de Justiça Paulista, sim, porque toda aquela situação que, se nós formos analisar, bom, se a gente entrar com a ação, isso aqui vai ser autorizado, vai ser proferida a sentença de procedência, não há óbice de você buscar pela via extrajudicial. Qualquer uma dessas situações de uso capião, claro, né? Quando não haja nenhuma impugnação, mas não vejo como impeditivo você... Não, uso capião de bem próprio não é possível, busque a via judicial. Se na via judicial, muitas vezes, analisando o caso concreto, seria alcançado. Então, eu acredito que essa decisão do Conselho foi bem específica para uma situação de que foi analisada, no caso concreto, uma burla ao sistema. Exato, e eu concordo, e eu, assim... nós, como operadores do direito, nós, como notários e registradores, a gente tem que a gente tem que resolver como resolve a jurisprudência. Nós somos a outra porta da justiça, né? Então, se no próprio judiciário estão resolvendo com base em doutrina, com base em precedentes, por que nós, que somos operadores do direito e queremos tanto o nosso lugar, vamos negar porque, eu acho que não pode. Mas você não acha nada. O seu achar... Você tem uma liberdade de qualificar, obviamente que sim, você precisa qualificar, mas não pelo seu achismo, mas por uma bagagem jurídica, né? Você tem que ter um respaldo, falar, não acho que seja viável porque está usando a uso capião, onde, na verdade, isso aqui está escondendo um parcelamento do solo irregular. E foi essa a decisão do Conselho Superior da Magistratura que a Proftat disse. Qual foi o caso concreto que eles analisaram? O proprietário, ele tinha uma gleba de terras gigante,
dentro da cidade, então ele tinha uma urbana, um terreno urbano, e ele resolveu fazer compra e venda de quê? De fraçõezinhas ideais. E aí ele foi vendendo fraçõezinhas ideais. Claro. E sobrou para ele um pedaço. Sobrou, ele ficou com um pedaço. Aí ele falou assim, já tá todo mundo ali com as suas frações ideais, eu quero sair disso aqui. Eu vou sair dessa matrícula gigante, porque eu não quero ficar com 10% dessa matrícula, e eu vou sair para o meu lote, para o meu imóvel ser um lote de matrícula, com matrícula própria. Então, olha o que aconteceu. Ele vendeu frações ideais, ele parcelou o solo de forma clandestina. Ele não tinha autorização da prefeitura, ele não tinha projeto de loteamento, ele não tinha registro de loteamento. Sobrou para ele, terrenista, 10%. E ele falou, vou sair daqui, galera, um abraço. Aí o Conselho Superior da Magistratura falou, negativo, meu amigo. Você está aqui utilizando o usucapião de uma coisa que já é sua, veja, ele é o proprietário tabular, ele é o terrenista, mas você está aqui mascarando um parcelamento irregular do solo. O usucapião não é burla. Uma situação que ele mesmo criou. Ele criou. Porque essa situação condominial existente não foi por como nós trouxemos aqui vários exemplos, por um erro, um equívoco de transmissão, um equívoco dos formais de partilha. É uma situação que ele mesmo criou e que essa situação, ela enseja, inclusive, responsabilidade criminal. Criminal, exato. Então, nessa situação específica, realmente há uma razão bem plausível pela impossibilidade da usucapião de bem próprio. Tipo, vou parcelar irregular o solo, aí provavelmente já deve ter ação, né? Ele quer sair da matrícula, porque isso aí vai gerar responsabilidade, vai ter uma ação civil pública, o Ministério Público vai bloquear as matrículas, vai fazer, né, tentar regularizar, e aí o bonitão quer sair e falar, tchau, gente, vou regularizar o meu, vocês se virem. Então, eu acho que foi muito acertada essa decisão do Conselho Superior da Magistratura. Extremamente certa na análise do caso concreto. E a gente volta no começo da nossa live, né? Você tem que analisar o caso. Você está usando a usucapião para burlar o sistema? Sinto muito. Não vai dar. Mas você está usando a usucapião para utilizar a sua dupla finalidade, a outra, né, o outro viés, qual seja, regularizar algo que está excessivamente oneroso nas vias ordinárias? Não, então tudo bem. O que os nossos alunos advogados, principalmente, têm que fazer nesse caso concreto? Vocês vão ter que analisar e bater nos argumentos de que isso não é burla, gente. Vocês não estão utilizando para burlar. Explicar o caso prático, a posse, os documentos, tudo que vai dizer que aquilo não está sendo utilizado para burlar o sistema como um todo. É essa nossa moral da história, né? Não utilizem a usucapião para burlar o sistema. Ele está funcionando bem, se a gente sabe aplicar ele, né, conforme ele deve ser aplicado. Muito bem. Todos os institutos podem ir para o bem ou ir para o mal. Ontem a gente teve aula de holding na plataforma, nos mentorados. Hoje é para todos os alunos. E a gente conversava, né, sobre fraude. A holding, ela é um meio legal de você proteger seu patrimônio. Mas tem gente que usa para fraudar alguma coisa. Então, o que a gente não pode fazer é imaginar que tudo é fraude, né? Certas coisas são, claro, do bem. Mas a pessoa deve provar, né? A gente está numa fase da vida que tem que provar que, ó, não estou fazendo nada errado. Está aqui, ó. Eu quero fazer usucapião disso, assim, assim. Não é que eu estou sonegando, né? Agora, se tu sente direitinho quando o cara está enrolando ou está pensando Ele fala. em fazer alguma coisa Esse dia errada, chegou né? lá no cartório, a pessoa viu e falou assim, eu quero fazer um usucapião, porque se eu registrar o formal de partilha, o banco vai pegar tudo, eu não quero pagar dívida. Eu falei, nossa, moço! Ai, coisa bonita, lindo, que ele já conta, entendeu? Senta então, aqui, deixa eu te contar uma coisa. Olha, eu tenho várias... Eu não fiz inventário do bem e agora eu vendi, era uma área do pai, vendi por um contratinho, dá para fazer os capião. Assim, então, ele te fala, né? Não usem, né, o direito para isso. Nós não estamos aqui ensinando as fraudes, nós estamos, aliás, ensinando a vocês
a utilizar o instituto e falar isso não é fraude. Eu estou utilizando corretamente. E é dois pesos, duas medidas, né? Da mesma forma que a gente não pode utilizar o uso capião como meio de fraude, a gente também não pode pressupor ela, né? Então, às vezes, isso acontece muito na prática, até mesmo enquanto registrador de imóveis e pela responsabilidade que a gente tem, acontece que a gente acaba já sempre pressupondo a má-fé. E, na verdade, a gente deve pressupor a boa-fé. E o que o prof falou é muito, muito importante, porque isso é para todos os sentidos, né? O prof citou do da hold, mas a gente até estava comentando do contrato de namoro, por exemplo. Olha só, lá a gente veio de uso capião para contrato de namoro. Muitas pessoas, elas acabam entendendo como nulo direto o contrato de namoro, pressupondo uma má-fé na declaração, querendo afastar uma situação de união estável. Então, assim, eu realmente sou um pouco mais liberal nesse sentido da gente não preterir direito. É analisar o caso concreto. Analisar o caso concreto. Exatamente. Lavrar a escritura de bem disponível, né, prof? Que tem, né? Tem que ter a mente aberta, gente. Então vai dar outra live semana que vem, hein? Outra live semana que vem. Vamos marcar outra que é bom demais. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. 7h41 da manhã, tem ainda 400 e tantas pessoas aí. Povo que gosta de estudar de manhã cedo. Obrigado, meninas. Quero convidar a todos também para se inscrever no nosso evento, a segunda onda do Direito Imobiliário Extrajudicial. O link está na minha bio. Participe, vai ser do dia 6 ao dia 12 e depois, dia 13, eu abro vagas para nova turma. Venha estudar conosco, comigo, com as profs, com toda a minha equipe. Venha estudar Direito Extrajudicial Imobiliário, que você vai ver que a sua carreira vai dar um outro ar, vai melhorar, vai ser algo diferente. Você vai deixando aos pouquinhos os procedimentos judiciais e vem conhecendo o extrajudicial, que é o nosso chão, é o nosso mundo, é o que a gente trabalha. Profs, obrigado pela presença. Eu deixei uma mensagem de afeto para Muito obrigada a todos que estiveram. Tivemos mais de 500 pessoas aqui nos ouvindo. Obrigada pelo carinho sempre. Estudem, que Deus olha, né? A gente estava esses dias meio cabisbaixo assim, por algumas questões dos concursos públicos de cartório, mas Deus está olhando o nosso trabalho sério, né? Todo dia nossa dedicação. Estudem, trabalhem, que a gente, né, vai ser recompensado. Obrigada pela audiência. As decisões já estão lá no meu Instagram. Eu marquei os profs também. Vão lá ver o post, manda para os seus amigos advogados. Obrigada, prof. Tati. Obrigada, prof. Salomão. Até semana que vem. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Desculpe as olheiras da prof vindo aqui, porque essa semana, como a prof. Letícia falou, foi uma semana muito difícil, de 2 horas de sono por noite. Segunda-feira tem prova oral no Rio Grande do Sul, então assim, é tudo junto. Mas é sempre um prazer estar aqui, prof. Sábio, sempre falei para ti, me convida porque eu adoro fazer café, e especialmente com a prof. Leite. Obrigada a todo mundo, tenha uma ótima quinta-feira. Beijo. Valeu, beijão para todos.